Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos receber aqui uma fera, o empreendedor serial André Dweck, que é autor do livro Potência Empreendedora e tem uma das jornadas empreendedoras mais incríveis que você já escutou aqui no Café com ADM ou já assistiu. O André Dweck daqui a pouquinho chega por aqui, então fica ligado. Eu sou da época em que aprender a falar inglês era praticamente uma formação universitária. Eram anos de aulas e mais aulas que não se adaptavam à sua rotina para ficar fluente no idioma. Além disso, nem todo mundo podia pagar a escola de inglês e o material didático. Ainda bem que hoje local, tempo e preço não precisam mais ser barreiras, porque existem soluções como o Cambly. O Cambly é uma plataforma online bem legal e diferente de tudo que há disponível por aí no ensino de idiomas. Por lá você pode ter contato com tutores do mundo inteiro que falam inglês como primeira língua, que vão te guiar de acordo com o seu nível, com foco nas suas necessidades. A partir da primeira aula você já pode sair conversando e você ainda pode escolher o tutor ideal para o seu objetivo, porque os tutores têm as mais diversas formações e você pode buscar por alguém para aprender falando especificamente da sua carreira. Não está conseguindo uma promoção ou crescer seu negócio por causa do inglês? Vai lá e fala com algum tutor sobre business, pratique para entrevistas, para apresentações e receba feedback de profissionais. É a solução ideal para quem pensa em morar fora, viajar ou desenvolver uma nova habilidade para a carreira. E tudo isso tem um custo bem menor do que você imagina, a partir de R$ 59,00 por mês. Mas para começar agora mesmo, você pode se cadastrar e ter acesso a diversos materiais gratuitos. Tem e-books, aulas gravadas e o mais legal, o Cambly AI, uma inteligência artificial que entende o que você fala, perfeito para começar a praticar e nada de deixar para depois, hein? Acesse adm.to/Cambly e saiba mais. O link está na descrição do programa. O mercado de medicina estética é um dos mais promissores do mundo e deve crescer em média 15% por ano até 2030. E o Brasil é uma das maiores potências nesse segmento. Se você quer construir sua história de sucesso na área de estética e ainda com a ajuda de uma marca forte no segmento, a Royal Face é a opção ideal. A Royal Face é a maior rede de harmonização facial do Brasil e está em processo de expansão para se tornar um negócio bilionário. Cada clínica consegue faturar até 1,8 milhão por ano e obter uma margem de lucro acima da média do mercado. Acesse adm.to/Royal Face e confira a proposta completa para abrir sua franquia. O link está na descrição do programa. Fazer mais com menos, esse deve ser o lema de todo empreendedor. E é um valor que eu carrego comigo todos os dias e que me ajuda a direcionar todos os meus esforços na direção certa para obter os melhores resultados. Eu aplico essa filosofia em tudo, até na escolha do meu vestuário. É por isso que dou preferência às camisetas da Minimal Club, que são simples, confortáveis e fabricadas com os melhores materiais. A camiseta Minimal é feita com algodão egípcio certificado e por isso são tão leves, refrescantes e acima de tudo bonitas. Mesmo sem nenhuma estampa, elas chamam a atenção pelo caimento perfeito em qualquer corpo. Por isso combino com todos os estilos. Dá uma olhada lá no site da Minimal Club e confira as cores e os tamanhos da camiseta Minimal. Ah, e tem cupom de desconto para você, viu? No checkout digite o cupom administradores, tudo maiúsculo, para ganhar 15% de desconto na hora. André Dweck é empreendedor em série, com quase 4 décadas de trajetória no mundo dos negócios. Ele já atuou em empresas de 5 setores diferentes, tendo ocupado mais de 30 cargos ao longo de sua carreira. Durante mais de 20 anos ele foi CEO do grupo Fórum Triton de Modas, até a venda do grupo em 2008. E nos Estados Unidos ele fundou a Dweck Motorhomes e a Dweck Realty, empresa do ramo imobiliário que passou por um processo de aquisição e hoje se chama Dweck Lara Group, uma das maiores em vendas em todo o território norte-americano. Dweck também fundou a OneBRZ Group, plataforma de educação de negócios focada em empreendedorismo, inovação, branding e liderança, e é apresentador do OneBRZ Podcast. Em 2023, lançou o livro Potência Empreendedora, que está aqui comigo, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre essa jornada incrível de empreendedorismo. André Dweck, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos do Café com a ADM. Uma honra estar aqui, eu diretamente dos Estados Unidos, aí, num dos melhores podcasts do Brasil. Eita, fiquei arrepiado. Sempre é muito agora. Legal bater um papo. Muito bom, muito bom. Muito bem. Pô, André, a tua história é uma história que eu já queria contar aqui no Café com a ADM. Faz tempo que a gente se comunica ali, disse, vamos bater um papo lá no Café com a ADM. E eu queria começar, enfim, pelo começo dessa história, né? Como é que foi a tua origem? Como é que você despertou para esse lado empreendedor? Conta um pouquinho dessa jornada. Ah, muito legal. Começou há quase 40 anos. Eu fiz 51 agora, tinha 13 anos de idade. Comecei a trabalhar garotinho nas empresas da minha família, na Triton e na Fórum, desde office boy. Aí fiz o colegial técnico de administração de empresas, então já tinha uma veia de negócios ali, de gestão. Depois fiz a faculdade de administração de empresas também, uma pós-graduação em negócios, MBA, então sempre focado nessa parte de gestão, que era a área que
vamos falar assim, não tinha ninguém da família cuidando, né? Os meus tios, minha mãe, primos sempre estavam na área de vendas e marketing e produto, e eu fui mais para essa área financeira e administrativa. Então, fiquei lá durante 21 anos, conforme você mesmo falou, né? Fiz carreira até chegar a ser o CEO, e exatamente 16 anos atrás a gente vendeu a companhia, e aí eu comecei a pensar em novos negócios, em ser empreendedor e ser empresário. Já estava com 35 anos de idade, mas com bastante experiência. E aí eu tive alguns negócios no Brasil, no ramo de gastronomia, de marketing esportivo, também fui sócio de uma empresa de investimentos e de uma outra empresa de moda com a minha prima e com o meu tio. E em 2012 eu decidi me mudar para os Estados Unidos e aí virei a chave totalmente, né? Vim trabalhar em 2 setores que eu nunca tinha trabalhado na vida, que é o ramo imobiliário e também de turismo, né, com os motorhomes. E mais recentemente eu abri uma startup de educação de negócios. Resumindo aí, 38 anos de carreira Olha, em 1 minuto. Essa capacidade de resumo é para poucos, viu, cara? Mas vamos aqui para esse começo, né? Você começou numa empresa da família, talvez os mais jovens não conheçam, mas lógico, eu não sou tão jovem assim, e eu vivi essa época e era um fenômeno, né? Fórum, Triton, isso a gente via em todos os shopping centers do Brasil, era um grupo assim enorme, né? No mercado brasileiro de vestuário, né? Exatamente. A gente começou a empresa do zero, né? A empresa começou em 1975 na garagem da casa da minha avó. Meus 2 tios, enfim, na raça mesmo, sem dinheiro, sem investimento, sem estudo. E aí fundaram a Triton primeiro. Em 81 eles fundaram a Fórum. A Triton basicamente era malharia e vendia no atacado, né, nas grandes magazines. E a Fórum já veio para ser a marca mais fashion, né, de jeanswear também. Em 81 foi quando minha mãe começou a trabalhar na empresa junto com eles. E aí começou a ir para o varejo em 86, abriu a primeira loja no Shopping Morumbi, depois Oscar Freire e no Shopping Guatemi, as 3 lojas de São Paulo. E a Triton continuava sempre no atacado, tá? Vendendo em lojas multimarcas. E em meados dos anos 2000, aí sim a empresa cresceu bastante, principalmente com canais de venda, né? Chegou a ter 1.000 pontos de venda multimarcas no Brasil, 100 pontos de venda no exterior, a base era aqui em Nova York, aqui perto, né? Eu estou no sul da Flórida, e também tinha 50 lojas próprias e em torno de 100 franquias. E 3 marcas. Cara, a gente lançou a terceira marca, que era a marca Tufiduec, que era o nome do meu tio, do criador, né? É o nome dele, mas era uma marca que foi vendida junto com o grupo, né? Grupo TF de modas, como a gente chamava. Que legal. E era uma marca assim que era um símbolo de status, assim, você ter uma calça da Fórum era assim um objeto de desejo, né? Outra época, né? Eu acho que as pessoas que não passaram essa época me perguntam, né? O que era a Fórum? Eu falei assim, a Fórum era como ter um iPhone. Exatamente. Pô, mas o que tem a ver o telefone com a calça? Não tem a ver. Tem a ver que era objeto de desejo. Então as pessoas que não tinham condições juntavam dinheiro para ter aquele símbolo, não só símbolo de status, porque era um produto muito bom, né? Uma calça da Fórum, pra você ter uma ideia, a gente começou a ter alguns problemas porque ela durava tanto que as pessoas começaram a demorar para trocar, entendeu? Durava 5 anos uma calça. A qualidade realmente era muito boa, assim como um iPhone, né? Que independente de ser um celular, uma marca como a Apple e todas as ferramentas, e ser caro, né? É uma ferramenta de trabalho e muita gente usa durante muito tempo. Então, com certeza. Então, fazendo essa analogia, então a Fórum se criou um objeto de desejo, um produto, símbolo de status, sim, mas ao mesmo tempo também eu acho que tinha uma questão de posicionamento pessoal, né? As pessoas tinham muito orgulho de vestir a marca, né? Então a gente recebia várias mensagens, numa época que não tinha rede social, né? As pessoas falavam, mulheres falavam assim, olha, o dia que eu conheci o meu marido, eu estava usando o vestido da Fórum. Aí o rapaz falou assim, olha, o dia que eu conheci minha esposa, eu estava com a camisa da Triton. Então é muito legal, né? Uma memória, né? Então é difícil hoje as marcas conseguirem esse símbolo de memória, de quase uma necessidade, né? Que não é necessidade, mas era falar assim, ó, eu preciso ter esse produto. Até por questão de autoestima. Então foi uma fase muito legal. Você falou agora, né? E realmente assim, a gente criava uma relação afetiva com as marcas, né? E isso realmente hoje em dia é uma coisa mais
efêmera, né, essa nossa relação com as marcas, e vocês conseguiram realmente criar, né, esse sentimento com relação à Fórum, né, e a Triton também. Mas me diz uma coisa, você começou lá na empresa como office boy e fez carreira lá dentro, né, chegou a ser o CEO. Você já tinha desde cedo esse plano de carreira? Bom, vou fazer minha carreira aqui dentro da empresa. O que passava pela sua cabeça quando você estava trabalhando lá no comecinho? Vou dar um passo atrás. Com 8 anos de idade, eu fui morar no internato de crianças carentes judias. Meus tios e minha mãe tinham morado lá. Entrava domingo na escola e saía sexta-feira. Dormia lá, fazia tudo lá, porque era para crianças que as famílias não tinham condição de criar, ou até órfãos, né? E ali eu descobri algumas coisas, né, que apesar da gente ser muito simples, né, financeiramente, para não usar a palavra pobre, né, que eu não gosto de usar essa palavra, mas sem condições nenhuma financeira, mas foi plantada uma mentalidade rica, né? Coisas que os coaches de internet falam hoje, né? Mentalidade rica, eles não sabem o que é isso, porque eu aprendi isso há 43 anos, quando eu morei no lar das crianças da Congregação Israelita Paulista. Que era o quê? Que era você ter um plano mental de uma coisa que... Eu estudava escola pública, eu não tinha nenhuma condição técnica, nenhum mentor, nada, mas o próprio sistema de ensino ali era para preparar as crianças para a vida. Então, por exemplo, iam empresários que tinham estudado lá nos anos 60 e 70. Iam uma vez por mês dar uma palestra lá. Falei assim, tudo bem, eu sou Samuel, tal, eu sou da turma de 1968 e eu saí daqui, fiz faculdade, tal, e montei uma empresa que eu hoje tenho 100 funcionários. Eu olhava aquilo lá e falava assim, nossa, eu também posso ser o Samuel empresário, o Samuel executivo, o advogado, o contador, ou a Sara que ia lá dar uma palestra, que era empresária. Então eu olhava aquilo e falava assim, pô, eu também posso ser. E aí quando eu comecei a minha carreira na Fórum, com 13 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que com 30 anos eu ia ser um executivo da empresa. Não tinha esse negócio de cargo, C-level, ninguém nem sabia que existia, né? Mas eu falei assim, o que eu preciso ser para ser um executivo? Numa época que a literatura e biografias e formas de estudo eram muito precárias, né? Você tinha que ir lá na biblioteca pública, pegar um livro emprestado, deixava lá um cheque calção, alguma coisa, um documento, para ir embora para casa com o livro, e depois de 3 dias você tinha que devolver. Então era muito estudo precário, mas as pessoas que queriam estudar, que eram poucas, né? Se sobressaíam. Então eu fui por essa linha do estudo radical e eu ia atrás do meu objetivo. Falei assim, se eu quero ser um executivo, por exemplo, na minha família ninguém tinha feito faculdade, porque não tinha condição. Família pobre, meu avô fugiu da Primeira Guerra, minha avó também. Falei assim, pô, primeira coisa, se eu quero ser alguém na vida, eu vou ter que fazer uma faculdade, mesmo que ninguém na minha família tenha feito. Então, talvez eu vou ser pioneiro. Uma coisa que é básico hoje, né? Qualquer pessoa tem uma formação acadêmica, mas naquela época, o cara que tinha faculdade, a mãe chegava e falava assim, olha, meu filho é formado. Era uma coisa de orgulho para a família. Então, eu fui para esse lado do estudo e eu tinha na minha cabeça, e às vezes eu tomo até muito cuidado quando eu falo isso, porque pode soar um pouco de prepotência, mas não era isso, era autoconfiança, que eu ia ser o diretor da Fórum com 30 anos de idade. E eu falei isso algumas vezes por falta de experiência, né? Um jovem garoto, né? Alguém chegava e, sei lá, vinha falar alguma coisa pra mim e falou, pô, moleque, não faz isso, daí você tá fazendo tudo errado, você vai ser mandado embora. As pessoas de outras áreas, né? Tentando me intimidar. Eu falei assim, não vou ser mandado embora, vou ser o diretor dessa empresa com 30 anos de idade. E as pessoas davam risada na minha cara. E aí? Então o que acontece? Foi dito e feito isso? Mas Oi? Foi dito e feito? Foi, com 30 anos de idade eu assumi a diretoria da empresa. Então o plano de carreira não estava desenhado, eu não tinha estudado isso, mas eu sabia, tanto que eu passei por 18 cargos em 18 anos. Sendo que vários cargos eram cargos laterais. Era aquele cargo que ninguém queria. Eu lembro que uma época eu trabalhava na área de, se eu não me engano, de contas a pagar. E aí surgiu uma oportunidade na área de logística. E aí chegaram lá o pessoal do DP, né, que era Departamento Pessoal, falou, gente, tem uma oportunidade aqui na área de logística. Olha, tem que entrar, eu entrava às 8 horas no escritório, tem que entrar às 7h30, tem dois intervalos de café de 15 minutos amanhã à tarde, 1 hora de almoço e sai às 6 horas da tarde. Fala, pô, mas tem que entrar meia hora antes, tal, mas tá bom, e o salário? Não, o salário é o mesmo.
90% das pessoas falam assim, não, eu não quero. Eu falo, não, eu vou, porque eu vou aprender uma área nova. Então eu tive a oportunidade de passar por 18 cargos em 18 anos. Quando eu cheguei ao cargo de diretor, que foi quando o meu tio, Isaac, saiu da companhia, se aposentou, e eu fui promovido, eu nem percebi que eu já tinha aprendido tudo isso. Eu achei que eu não estava preparado. E aí ele falou para mim, falou, olha, eu quando fui diretor dessa empresa, junto com o seu tio Tufi, eu não tinha a faculdade que você tem. Eu não tinha 18 anos de experiência que você tem. Eu não tinha passado por tantos cargos e tantas áreas como você. Por que você acha que você não tem capacidade de assumir o meu lugar? Porque eu fiquei com medo, que é normal, né? Então, a partir daí mostrou que realmente o estudo leva as pessoas longe, o trabalho leva longe também, mas principalmente a consistência de você acreditar que você pode. Mas não é só acreditar mentalmente, é acreditar e acordar mais cedo, sair mais tarde, entregar mais resultado, querer aprender, querer ajudar. Então acho que foi um pouquinho disso, foi meio que uma carreira raiz, assim, não foi muito desenhada nem planejada. Cara, André, você falando agora, eu tô até arrepiado, porque eu admiro muito, né, as pessoas que têm esse seu perfil. Nesse final de semana passado, aquele perfil Perrengue Chique, acho super divertido aquele perfil, eles têm milhões de seguidores, e eles postaram um print de uma postagem de um usuário que ele falava assim, não tenha dó de nenhuma empresa. O meu pai, com 59 anos, alguma coisa assim, foi demitido e trabalhando há 7 anos na empresa, fazia hora extra, tal, não sei o quê, e foi desligado agora. Então ele dizia para não ter dó de nenhuma empresa. E aí as pessoas lá comentando, eu entrei com o perfil do Administradores, e aí eu expliquei para ele o seguinte, eu disse, olha, nenhum empresário contrata alguém pensando em demitir, já começa por aí. E muitas vezes a gente mora aqui no Brasil, é um dos países mais difíceis do mundo para se tocar um negócio. E muitas vezes uma empresa ela se vê numa situação em que ela tem que reduzir custos para poder continuar operando. Tá? E isso não é fácil, não é divertido você cortar alguém, e a tarefa mais difícil, né, na administração de empresas toda é você ter que demitir alguém da sua empresa. E aí eu comentei isso sem nenhuma pretensão aí desse comentário viralizar, mas eu sei que deu mais de 9 mil curtidas, centenas de comentários, muita gente concordando comigo, mas eu fiquei impressionado, André, que muita gente discordava, me mandava tomar naquele canto e tudo mais, e muitos falavam assim, não, você tem que se dedicar o mínimo possível dentro da empresa, porque um dia você vai ser demitido de todas as formas, então quanto menos você fizer, melhor. E eu fiquei assustado com essa postura, eu disse, não, nós temos que bater nessa tecla, porque muitos jovens estão se enganando, estão incorporando essa cultura de fazer o mínimo possível, e eles não estão fazendo menos pela empresa, eles estão fazendo menos por eles mesmos, né? Onde é que esses caras vão chegar com essa postura, né, André? Qual que é a visão que você tem sobre esse assunto aí? Bom, apesar de ser um assunto polêmico, eu tenho uma visão muito pragmática, né? E eu acho que isso é bom para quem quer se diferenciar. Então sempre teve o vagabundo, o cara que encostava, o cara que ficava enrolando, o cara que saía da hora do almoço, ia para o banheiro escovar os dentes, demorava 45 minutos para voltar, entendeu? O cara que passava o cartão, eu sou da época de bater o cartão, né? Chegava lá, pá, batia o cartão, 7h30, o cara descia para deixar a mochila dele, começava a trabalhar 8h15, sempre teve isso, tá? E eu acho que é uma oportunidade para quem quer trabalhar, é para quem é bom, para quem é curioso, para quem é estudioso, para quem vai entregar mais, então sempre vai ter isso, e eu não acho ruim, entendeu? A única coisa que eu, em alguns momentos da minha vida, eu assumi o papel de, vamos falar assim, o cara responsável pela demissão, tanto que eu fui diretor de RH da empresa. E eu tomava muito cuidado com a demissão. Tanto que eu implantei na companhia, e tinha até um projeto, infelizmente a gente vendeu a empresa antes, não deu tempo de implantar, que era para a empresa estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela revista Você S.A. Nem sei se existe ainda essa revista. Então era a minha meta pessoal como ser humano, né, nem como executivo, de tomar o cuidado na demissão. Então a grande questão é o seguinte, esse senhor de 59... Senhor não, né, porque... tem quase a minha idade, 59 anos de idade, tenho 51. Esse rapaz de 59 anos de idade recebeu os feedbacks antes de ser dispensado? A empresa mostrou que ele não estava entregando o resultado? Ele fez alguma coisa a mais para mudar isso?
A empresa fez algum projeto de recolocação? Ajudou ele a fazer lá um currículo, um perfil no LinkedIn hoje, indicar ele para grupos de trabalho? A empresa fez tudo isso, então o cara merece. Infelizmente, talvez as pessoas não vão discordar de mim aqui, como não discordaram de você, mas eu acho que quando tem uma situação dessa, eu passei por vários cortes na empresa, tá? Vários. E cortes que inclusive pessoas da família saíram. E eu nunca tive medo de ser cortado. Por quê? Porque eu entregava mais. Eu fazia mais e nunca reclamei. Eu não reclamava. As pessoas falavam assim, vou reclamar lá. Meu salário está baixo. Eu estou trabalhando muito. A empresa não está me reconhecendo. Pelo contrário, inclusive eu exploro isso num capítulo do meu livro, que é o capítulo de accountability, né, que é um conceito até que o grande João Cordeiro levou para o Brasil, né, que não tem tradução, mas é você pensar como dono. Se você pensar como dono, independente do cargo que você tem na empresa, pode ser a faxineira, pode ser eu quando comecei como office boy, dificilmente você vai ser demitido, primeiro. Dificilmente você não vai ter uma carreira próspera, dificilmente você não vai ter uma promoção, um aumento de salário, participar de um projeto legal, entendeu? Tem pessoas que fazem carreira 30, 40 anos na mesma empresa e tem pessoas que ficam 6 meses. É a mesma empresa. Então eu concordo 100% com você e só adiciono essa questão de tomar cuidado na demissão, que aí sim tem alguns empresários que falham bastante, as empresas na verdade. Né? Perfeito, André. Bom, André, me conta então, você chegou a comentar que teve alguns negócios no Brasil, ramo de gastronomia, e depois foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos você também empreendeu e empreende, né, em ramos diferentes. E aí agora uma curiosidade pessoal minha, como é que você consegue, né, circular por ambientes diferentes do empreendedorismo com tantos resultados, enfim, né, indo bem em todos os setores que você vem atuar? Ótima pergunta. Inclusive estou abrindo meu quarto negócio, deve estar para sair nas próximas semanas e depois até te conto. Simplesmente eu acho que tem uma questão básica, né? Você ter bons sócios e tudo combinado antes com os sócios. Eu tenho sócios maravilhosos de princípios, caráter e eu digo alinhado na questão pessoal, não é na questão profissional. Porque o profissional, você vai lá, coloca lá no LinkedIn e fala, estou pensando em abrir uma imobiliária, queria conversar com sócios, parceiros, investidores que tenham um bom network, que tenham experiência, que vai aparecer uns 50 lá. Não é isso. É as pessoas que você se cerca, entendeu? Que vai definir qual que é o tipo de trabalho que você pode fazer a liberdade. Então, eu tenho uma liberdade enorme hoje. Basicamente, nas minhas empresas eu faço a parte de captação, relação com investidores e marketing. Então, eu não estou na operação no dia a dia, participo da operação sim, mas não no dia a dia. Isso me dá uma vantagem, principalmente para os meus sócios, né? Porque eu sempre estou olhando o negócio de fora para dentro, então sempre eu tenho algum olhar diferente, né? Para a gente evoluir, né? Tanto que são negócios que não tem nenhuma reinvenção, né? A parte de turismo, mesmo que seja com motorhomes, que é uma coisa que ainda não é tão popular no Brasil, mas é uma viagem normal, aluguel do carro, do motorhome, o roteiro da viagem, acabou, não tem nenhum segredo. Venda e compra de imóveis, basicamente, você faz isso em qualquer lugar do mundo, né? Lógico que a gente tem alguns serviços extras, que a gente ajuda as pessoas a se mudarem para os Estados Unidos e tem valor agregado nisso, mas também não reinventei a roda. A empresa agora de educação de negócios, fazendo eventos de negócios, tem alguns programas de workshop de treinamento, também não reinventei nada. E essa a próxima empresa também não é nada que não exista. Qual que é a grande diferença? Eu consigo, de uma certa forma, ter conexões legítimas com as pessoas, que é o capítulo 18 do meu livro, que as pessoas acham que para você prosperar, você tem que ter um bom networking. Muitas pessoas já falaram isso para mim, André, você consegue crescer porque você tem um bom networking. Gente, eu morei na periferia de São Paulo, eu estudei num colégio, numa escola, nem colégio, de crianças carentes. Eu não tive networking desde a infância, como muita gente teve. Fala assim, esse meu amigo de infância estudou lá no colégio tal, no colégio bom, lá na zona sul de São Paulo, ou no colégio bom em qualquer cidade do Brasil. Eu não tive essa condição, mas eu tive conexões legítimas. Eu acabei de fazer uma viagem de 50 anos de idade com 5 amigos que moravam na periferia, lá de São Paulo, Vila Califórnia. E um virou médico, o outro engenheiro, o outro ele é controller de uma empresa multinacional e um é um empresário do ramo de gastronomia. Os 4 saíram, os 5 na verdade comigo, né, saíram do mesmo lugar,
E eu tenho a conexão com eles até hoje. Até hoje. Independente, eu não vou contratar nenhum deles para trabalhar, não vou fazer negócio com eles, mas eu tenho conexões legítimas com as pessoas. E isso, quando você menos espera, te dá uma vantagem competitiva. Por quê? Porque você conhece as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. E pelo que elas são como seres humanos. Por quê também? Quando eu saí da Fórum, eu perdi metade dos meus amigos. Por quê? Porque eu era o André da Fórum. O André é CEO da Fórum, o André é diretor da Fórum, o André é Dweck da Fórum. Eu saí, muita gente que eu percebi que era meu amigo, entre aspas, era amigo por conveniência. Por quê? Porque era legal para eles falarem que era amigo de um diretor de uma empresa grande, entendeu? Um sobrenome que é conhecido no Brasil, tem mais de 50 anos que o meu tio Tufi plantou, né? Tem uma reputação, entendeu? Tem um certo respeito, né? Enfim, um nome conhecido. Logicamente o ramo que eu trabalhava era um ramo desejado, de moda, ou a pessoa queria fazer negócio. Mas, cara, o André da Fórum, a Fórum não é mais do André e nunca foi. E aí, o que eu faço? Eu tenho que ter as conexões legítimas. Então eu consigo transitar entre esses meios e conseguir desde a época de restaurantes, desde a época da minha agência de marketing esportivo do Brasil, da empresa de investimentos, da holding que eu fui sócio e da empresa de moda, com os negócios que eu tenho nos Estados Unidos. Então, independente se está no Brasil ou está nos Estados Unidos, se você é um cara bem relacionado, e aí não é networking, tá? Eu tenho amigos meus de 30 anos, de 40 anos, que eu nunca fiz um negócio, nunca entrou um centavo meu na conta dele, nem ele na minha conta. E continua sendo amigo. Aí de vez em quando ele me liga para bater papo. De amigo mesmo, às vezes um dá conselho pro outro. Aí um dia esse cara decide mudar para os Estados Unidos. Para quem que ele vai ligar? Quem que ele vai prestigiar? Então é basicamente isso, é você ter a relação com as pessoas sem esperar nada que as coisas acabam vindo. Pô, isso aqui é uma aula, né? Porque muita gente acha que network é justamente você tirar valor da sua rede de contatos, né? E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Você tem que ter conexões que são legítimas, como você falou. E eu acredito também, a gente falou na semana passada aqui no nosso podcast sobre um livro do Adam Grant, que... Qual é o título em português, cara? Eu tenho que lembrar o título desse livro em português aqui, só um segundo. Doar e Receber. Pronto, lembrei aqui. Você já viu esse livro do Adam Grant? Que ele fala sobre os givers. Eu sei qual que é, mas eu não, os givers não li, não. E os takers, né? Então, assim, tem pessoas que são genuinamente doadoras, que doam o seu tempo, que doam o seu conhecimento, doam a sua experiência, como você está fazendo aqui com a gente hoje, né? Você está compartilhando algo com a nossa audiência aqui comigo também. E isso é uma generosidade. De alguma forma, André, isso vai voltar para você. Eu não tenho dúvida. Alguém vai ouvir, alguém enfim, vai ser tocado aqui pelo nosso conteúdo de hoje e acaba voltando para você. E, por outro lado, tem as pessoas que são tomadoras. Elas sempre se envolvem em algum negócio perguntando, né, o que eu vou ganhar em troca. E, bom, aí o Adam Grant separa, né, as pessoas nesses dois grupos, ou são givers ou são takers. E eu acho interessante que as pessoas que são os givers, né, realmente eles conseguem construir essas relações que não têm nenhum interesse, mas, de alguma forma, talvez mágica, talvez espiritual, as coisas voltam para elas, né? É verdade, é verdade. Não, e a rede social hoje, ela mostra muito essas máscaras, né? Enfim, eu sou bem ativo, principalmente no Instagram e no LinkedIn, e recebo sempre abordagem de gente querendo fazer negócio normal, né? Faz parte, né? Mas as que eu fico mais assustado e até envergonhado pela atitude de alguns seres humanos o cara começa a me seguir de manhã, à tarde ele manda uma proposta de negócio, eu respondo educadamente todos, não deixo ninguém sem resposta. Muito obrigado, parabéns pelo seu projeto, no momento não tenho interesse. Bem americano, tá? Bem direto. Deu 5 minutos, o cara para de me seguir, nunca mais comenta nada. Qual que é a chance desse cara fazer negócio comigo? Nunca mais ele vai fazer. Nunca mais, porque nem se ele tiver um negócio muito bom, que seja muito legal, eu não quero me relacionar com esse tipo de pessoa. Entendeu? Mas eu concordo que não é todo mundo que pode fazer isso, né? Eu tenho uma condição hoje que eu posso escolher com quem vou fazer negócio, quem vai ser sócio, que tipo de empresa eu posso trabalhar, mas no passado também já engoli muito sapo, né? Eu vi muito desaforo, muita gente puxando meu tapete, que me fez até ficar mais forte, né? Foi bom, né? Eu fiz um post ontem que viralizou, que foi de uma fala que eu fui no podcast do grande Ivan Moré, no Desobediência Disruptiva. E aí eu falo lá das escolas públicas americanas.
que no Brasil eu sempre estudei em escola pública, até eu conseguir pagar meus estudos com 14 anos de idade, tá? Que foi o colegial técnico que eu comentei no começo. Mas minhas filhas foi ao contrário. Eu tinha uma condição melhor, né? Quando minha filha Pietra nasceu em 2002, eu já era diretor da Fórum, ou estava prestes a ser, então já tinha uma condição financeira boa. A Sofia nasceu em 2008, também tinha uma condição financeira boa, sempre estudava na escola privada. Aí mudamos para os Estados Unidos. Qual que foi o meu primeiro princípio, o primeiro combinado com a minha esposa? Elas precisam estudar numa escola pública. Por quê? Para aprender diversidade na prática. Não é na teoria, não é lendo postzinho. Porque ela tem que tratar bem as pessoas, independente se na escola pública lá, e eu até comentei isso, né? Você vai ter um carro lá bacana, um carro de luxo, um carro normal e tem um carro do trabalhador normal, do pintor, do pedreiro, que está escrito lá, né? Pintor, pedreiro, no carro mesmo, entendeu? E está indo na mesma fila da escola. Então as pessoas, elas acabam fazendo os clusters, né? Separando a vida delas e falam assim, não, eu só vou me relacionar com gente bacana. Eu só vou me relacionar com um cara bem sucedido. Só vou me relacionar quem pode me trazer alguma coisa, entendeu? Ou quem que é culturalmente tem um nível acima do meu. Isso daí vai acontecer naturalmente, se você não escolher. Se você escolher, você vai ficar numa bolha e você vai achar que você está crescendo como ser humano. E as pessoas hoje, eu percebo nos meus negócios, né? O meu maior cliente, ele falou para mim algumas vezes já. Ele falou assim, eu faço negócio com você, não é porque você é o melhor broker imobiliário dos Estados Unidos. Não é porque você é o melhor broker mais experiente de Miami. Porque você é um dos seres humanos mais legais que eu já conheci. Então, eu não fui um ser humano legal pensando em ter um cliente que já comprou imóveis bem caros aqui com a gente. Eu fui porque um cara legal chegou aqui, entendeu? Ele estava com dificuldade, a esposa, troca de ideia mesmo, ajuda genuína, que você falou dos givers, né? Então, isso eu aprendi, essa parte generosa, eu aprendi muito com os americanos. Os americanos, apesar da visão equivocada que os brasileiros têm, né? O americano é muito frio, ele não se relaciona, não é isso. O americano, ele tem um estilo que é muito diferente do brasileiro. O brasileiro, o cara que vai lá e faz a festa com você, te dá um tapa nas costas, você não sabe se às vezes ele está fazendo isso porque ele tem algum interesse ou se é genuíno. O americano não vai te dar tapinha nas costas se ele não gostar de você, entendeu? Então, quando o cara começa a ser generoso com as pessoas, se eles são generosos, é porque eles gostam de você ou eles têm esse sentimento com a comunidade. Então, a hora que você traz isso para o mundo dos negócios de uma maneira intuitiva, né? Pra você não ficar pensando nisso todo dia, as coisas começam a vir, porque as pessoas querem estar perto de pessoas boas, de profissionais bons. Não adianta nada você ter um MBA e a tua empresa faturando 1 bilhão se você deixa de pagar teu fornecedor, se você quer sacanear o seu funcionário, se o teu cliente vai lá trocar um produto que está com defeito e você finge que não é nada e fala para ele ir lá no Procon, nem sei se existe ainda no Brasil. Então o que acontece? Isso daí vai voltar para você. Tá? A cultura americana, não sei se você sabe, mas por exemplo, você compra um negócio aqui na Amazon e deu um defeito. Dependendo do valor do produto, que você entra lá e pede a troca, eles falam assim, não precisa nem devolver. Estou te mandando outro, esse daí você pode ficar para você. Por quê? Porque eles confiam e falam assim, cara, a minha relação com o meu cliente, ela é muito acima do que uma transação, né? Uma relação transacional. E aí, as empresas, não são todas que fazem isso, lógico, né? Mas as empresas têm essa mentalidade e os donos juntos, elas prosperam. Olha só que legal. Você falou agora da Amazon. Essa semana, André, você vê aqui, eu comprei aqui no Brasil um liquidificador e era para ter chegado na semana passada, no dia 6. Consta que chegou lá no meu condomínio, mas eu não recebi. Aí fui atrás no condomínio, ninguém achou. Entrei em contato com a Amazon. Consta que está entregue, mas eu não recebi. E aí vê como a cultura da Amazon é tão forte que aqui no Brasil é a mesma coisa. E a gente aqui no Brasil não está acostumado com isso. Aí a moça do chat lá me falou o seguinte, olha, a gente tô mandando outro para você agora e se você receber esse outro que ficou de receber e não recebeu, não tem problema, você pode ficar com os dois. Eu fiquei, cara, como assim? Eu acabei recebendo ainda depois, encontraram o liquidificador e tô com 2 agora, né? O antigo e o novo, mas assim, é impressionante, né, a cultura da empresa, como que eles conseguem, inclusive, né, num país como o Brasil, que não tem esses hábitos, né, nas relações de consumo, replicar por aqui também, né? Exatamente. Não, e o cara também começou do zero, né, o Jeff Bezos. Mudou para Miami agora. Ele sempre foi lá da parte oeste dos Estados Unidos, né, de Seattle, Califórnia,
mas mudou para cá agora, você vê onde o cara chegou, né? Um dos caras mais ricos do mundo que não tá nem aí, né? Bill Gates, eu vi uma matéria dele semana passada que ele está doando 90% do patrimônio dele, já em vida. Doando, e aí as pessoas falam, mas se eu tivesse o dinheiro que o Bill Gates tem, eu também doaria. Eu conheço muita gente, assim, muita gente que tem muito dinheiro e não doa nem 1% do patrimônio. Por quê? Porque é cultura brasileira. E aí não é nem a questão das pessoas terem obrigação ou não, né? A questão é, se você conseguiu chegar num sucesso que ele é muito superior a tudo aquilo que você consegue usar e gastar por gerações, olha o exemplo que esses caras dão para nós. É um tapa na cara. Fala assim, cara, como assim? O Bill Gates tem até uma história, eu vi num vídeo, o filho dele que fez, sei lá, se formou na faculdade, e aí ele foi conversar com o filho, eu falei, filho, e aí, você quer trabalhar na empresa? Você quer montar? Não, pai, eu prefiro montar um negócio. Falei, então tá bom, filho, eu vou te dar o único dinheiro que vai sair do meu bolso na sua vida. Daqui pra frente você se vira, tá bom? Tá bom, 10 milhões de dólares. Aí o filho olhou e falou, pô pai, só 10 milhões? Eu falei assim, eu comecei com zero. Você está começando com 10 milhões. Muita gente pode olhar e falar assim, mas 10 milhões é muito, tá bom. Para um cara que tem não sei quantos bi de patrimônio, não é nada. Não é nada. Imagina o nosso filho começar um negócio e a gente investir, sei lá, R$1.000 nele, R$500. É proporcional aos 10 milhões que o Bill Gates deu. Então, é um pouco da cultura mesmo, sabe? E a gente tem que aprender com esses exemplos, né? Tá ao nosso redor, a gente assimila aquilo que a gente quer. Então, acho que os Estados Unidos nisso daí dá muita aula e eu aprendi a ser um cara mais generoso nesses meus 12 anos morando aqui. Que bacana. André, me conta um pouquinho como é que agora que a gente está falando dos Estados Unidos, né? Vocês acabaram criando um negócio aí nos Estados Unidos que se tornou um dos maiores negócios do ramo imobiliário nos Estados Unidos. E me conta um pouquinho da estratégia que vocês utilizaram e qual que é o papel do Brasil nesse seu negócio. Você tem muitos clientes brasileiros aí nos Estados Unidos? Sim, sim. Em 2010... Logo, a gente vendeu a Fora em 2008, enfim, eu sempre tive vontade de ter um imóvel nos Estados Unidos, principalmente Miami, que é um lugar que eu sempre frequentei, sempre não, né? Na verdade, a primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida, eu tinha 23 anos de idade e foi para Miami. E aí ficou aquele negócio do sonho, né? Falei, pô, nunca tinha nada de avião. Primeira vez, paguei lá em carnezinho em 12 vezes, com o maior sacrifício, mas consegui. E eu fiquei com aquele negócio, né? Falei assim, pô, um dia eu acho que eu vou trabalhar aqui. Um dia eu vou morar aqui. E aí em 2010, né? O dólar estava baixo ainda, comprei um imóvel e aí comecei a vir com mais frequência. Eu não estava trabalhando tanto quanto na época da Fórum, porque era uma loucura que a gente trabalhava lá, era 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Então eu estava trabalhando normal, 8 horas por dia. Então aí eu comecei a tirar férias, coisas que eu não fazia, emendar um feriado, coisas que eu consegui ter uma melhor qualidade de vida e comecei a enxergar os Estados Unidos como uma oportunidade de moradia, tá? Porque o meu inglês era muito ruim, eu era frustrado por isso. Eu tinha 3 faculdades, quando eu fui aplicar para o meu visto aqui, o advogado me pediu, falou, então vamos colocar no teu processo quantos diplomas você tem. Eu tinha uma caixinha que eu guardava os diplomas. E aí a caixinha estava cheia lá. Falei, não sei quantos eu tenho, deve ter uns 15, uns 20. Tinha 70 diplomas. Olha 70. Só. Falei, caramba, cara, quantos cursos eu fiz? Cursos de um mês, de uma semana, às vezes de um dia. Falei, pô, peraí, então eu acho que eu tenho uma capacidade de transcender toda essa experiência que eu tive do Brasil para os Estados Unidos. E eu senti muita dificuldade nas perguntas que eu fazia e não tinha uma resposta. Chegava para as pessoas e falava assim, como que é mudar para os Estados Unidos? Cada um me dava um pedaço da resposta. Olha, você precisa tomar cuidado com o visto. Olha, você precisa ver a parte tributária. Olha, precisa ver onde você vai morar. Precisa ver a parte educacional por causa das escolas. Precisa ver a parte de seguro. Seguro aqui é complicado. Olha, a parte de saúde não é tão boa. Mas ninguém me dava a resposta completa. E aí eu tive a ideia, junto com a minha sócia, que está comigo até hoje, a Carolina Lara, que ela já morava aqui. O pai dela foi expatriado de um banco, então ela veio menina aqui fazer o high school quando ela tinha 16 anos de idade. Experiências diferentes, né? Falei assim, vamos montar uma boutique imobiliária focada em serviço para o brasileiro. É o cara que pretende ter um imóvel aqui para investir, vem de vez em quando, é aquele que tem um sonho de estudar ou até de morar um dia. Tá? E aí a gente começou a trabalhar essa boutique de serviço mesmo, onde o imóvel era commodity. E a gente operou super bem de 2012 até 2019, crescemos bastante.
Chegamos a vender, né, até essa data aproximadamente 1.500 imóveis, tá? Que é um número bem considerável. E aí um grupo global, né, que está inclusive no Brasil, que é a Sotheby's International Realty, uma empresa que tem 170 anos, de origem inglesa, que é a casa de leilões, né? E tem a divisão deles de real estate, imobiliário, que é de Nova York, que tem 50 anos. Aí a subsidiária deles da Flórida conversou com a gente, falou, a gente está querendo montar um time aqui de brokers brasileiros, a gente já tentou contratar, mas a gente não entende muita cultura, tal. A gente até tem algumas pessoas que falam português, portunhol, mas a gente acha que vocês estão indo bem, né, pela performance que vocês estão tendo, a gente quer adquirir a companhia de vocês. E eles compraram a nossa companhia, justamente com esse foco da gente pulverizar esse conhecimento eles chamam de relocation, né, que não é bem a tradução para o português, que é recolocação, né, mas é como se fosse fazer uma transição de vida, transição de carreira, transição de país. E aí nesse tempo todo, né, a gente cresceu bastante, a gente bateu agora a marca de 2.000 imóveis comercializados. Nos últimos anos a gente ganhou alguns prêmios, coisa que a gente não era nem citado antes, né, por ser uma boutique brasileira, né, pequena. A gente ganhou alguns prêmios como o time número 7 de vendas na costa leste da Flórida, número 36 em volume de vendas no estado inteiro da Flórida. E ano passado a gente ganhou um prêmio surpreendente que foi número 13 em vendas nos Estados Unidos inteiro, dentre os corretores latinos, entre os brokers latinos. Então, por que eu falo isso, né? Não é querendo mostrar resultado, nada disso. É mostrar o orgulho que a gente tem que ter de uma operação de sócios brasileiros que batalharam para conseguir resultado num país tão grande. Pra você ter uma ideia, Leandro, são 3 milhões de corretores de imóveis nos Estados Unidos. É o maior mercado de emprego que tem aqui. Então a gente conseguiu o número para ficar entre os top 100, já é um absurdo, que é um pedacinho lá da pirâmide. E brigando com gente que nasceu aqui. Eu não tenho um relacionamento aqui, eu vim morar aqui com 40 anos de idade. Entendeu? Não é que eu construí, não, tá bom, olha, eu morava num bairro lá em São Paulo, com todo respeito aos corretores, tá? Não tô querendo desmerecer ninguém, não. Mas é muito mais tranquilo você conseguir montar uma carreira de clientes no lugar que você nasceu, viveu, estudou, naquele bairro, naquela cidade, do que você começar do zero num outro país, né? Então, a gente conseguir, de uma certa forma, alcançar resultados num país que tem tanta gente boa, tanta gente que está há tanto tempo no mercado e com ferramentas que são muito mais sofisticadas do que a gente tem no Brasil, eu acho que a gente tem que pulverizar isso, tem que compartilhar isso. Porque nós brasileiros somos muito bons. Independente se a gente está trabalhando no Brasil, se a gente está nessa selva que é o Brasil, que é difícil empreender, que é difícil trabalhar, é difícil se destacar, nos Estados Unidos é mais difícil ainda, porque aqui a gente é quase ninguém. Então a gente conseguir, de uma certa forma, ter um destaque global, né? Porque aí quando você está nos Estados Unidos você tem um destaque global, eu acho que a gente tem que compartilhar isso e o meu livro é muito em cima disso, né? Não é uma biografia, ele é realmente passando as experiências de carreira que eu tive e desde garoto, né? E crescendo na empresa e outros setores, né? Como executivo, depois como microempreendedor, como investidor e como empresário internacional, entendeu? Então tem um pouco disso também. Eu acho que a gente vai construindo esse caminho e principalmente num setor que às vezes as pessoas chegam e falam, né? A sociedade, ela é às vezes muito desmotivante. Eu quando vim morar nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, cara, o que você vai fazer lá? Você nem inglês fala direito, nunca morou fora do país, nunca foi corretor de imóvel, pra que você vai arriscar tanto? Na cabeça das pessoas era uma loucura, entendeu? Então a gente não pode também se deixar levar pela opinião das pessoas, e às vezes até dentro da família, os amigos, não é pessoas que querem o mal não, é pessoas que se preocupam e seguem lá o padrão, né? O padrão da sociedade de fazer carreira, de não mudar. As pessoas não mudam nem de bairro, às vezes. É verdade, com medo. É verdade. André, que legal que você tocou agora no assunto e eu queria falar sobre isso, que é o seu livro Potência Empreendedora. Vou mostrar aqui para a turma. Cara, um livro que já nasceu clássico, né? Você lançou em setembro de 2023, setembro do ano passado, e foi um best-seller instantâneo aqui pela editora Gente,
Conta um pouquinho pra gente aqui, eu gostei que você falou aqui, ó, não venderei ideias, conceitos e práticas que nunca apliquei em meu próprio dia a dia. Então, aqui é realmente o que você colocou em prática aí na sua vida, né, cara? Verdade, verdade. Eu aprendi um termo com meu grande amigo, Mark Tawil, um LinkedIn Top Voice. Meu grande amigo também, porra, adoro o Mark. Mandar um abraço pro Mark. E ele me ensinou um termo que falou assim, você é um story doer. Falei, como assim, Mark? Lógico que eu sabia a tradução. Eu falei, não, tem um monte de storytelling. O cara conta a história baseada em outras histórias, em livros, em coisas que ele viu. E você é o story doing, você fez acontecer. Então, o livro é baseado nisso, são em coisas que eu fiz e que foram experiências e desafios. Não é que só tem alegria e não, muito pelo contrário. E tem muitos conselhos que eu dou de coisas que deram errado, que hoje eu faria diferente, lógico, né? Mas me fizeram crescer também. Eu foquei eu dividi o livro em 4 partes, porque eu não queria que ficasse um livro muito... falar de negócio no Brasil de carreira já é nichado, né? Então eu não queria que ficasse muito nichado, então pega desde os universitários, estou começando a carreira, então eu coloco os desafios que eu tive quando era garoto, né? Em entender que realmente às vezes você tem que estar lá para aprender. E eu uso até uma máxima que é bem comum e muita gente fala, né? Fala assim, olha, você está na faculdade, você paga para aprender. No teu primeiro emprego, eles te pagam para você aprender. Então já está numa vantagem enorme, se você tiver esse mindset, não achar que você está ganhando pouco, tá? Então eu usei isso muito e não é que eu tinha condição não, entendeu? Ia trabalhar de ônibus, morava na periferia, não é que tinha condição não, era tudo muito, muito batalhado, sabe? Então eu peguei essa primeira fase que foi exatamente do livro, o bloco até desenvolver a carreira e chegar a um nível de executivo, de executivo médio, vamos falar assim, como gerente. Aí o segundo bloco, que é para sair desse nível médio de gerente, que tem muita gente que se acomoda e fala assim, agora eu sou gerente. Comecei lá de auxiliar, tá bom, para mim tá bom. Não, como dar o próximo passo para ser aí o C-level, o diretor, entendeu? Um presidente de uma empresa, um vice-presidente. Quais são os desafios e a mudança de chave que tem que ter? Porque também não adianta você pensar como gerente, né? Gerente pensa muito na tática e pouco na estratégia. Então eu dou alguns gatilhos ali para ajudar as pessoas. O terceiro, que eu acho que é o mais desafiador, que é o cara que é um baita do executivo, tem perfil para ser empreendedor, tem perfil de risco para ser empresário, porque lembramos que não é todo mundo que tem, mas fica lá infeliz, ganhando um baita salário, trabalhando numa empresa infeliz, porque a sociedade fala para ele que ele não pode sair, porque ele ganha bem, porque ele é um baita executivo, que é uma baita empresa, e o cara quer empreender, tem uma boa ideia, tem um apetite a risco e não sai, tem medo. Então é justamente ajudando esses profissionais a quebrarem a barreira do medo e como que faz essa transição. E eu dou passo a passo de uma maneira bem tranquila também. Não adianta você falar pro cara, vai lá e se joga na piscina. E se o cara nunca nadou, ele vai morrer afogado. Então vai lá, coloca o pé na piscina. Olha, vai no raso, baixa a cabeça agora, conta até 10, volta. Então é o passo a passo, entendeu? E a última parte que é para ajudar a dar uma alavancada nos negócios dos pequenos e médios empresários. Então, basicamente, o livro ele tem essas fases e foi muito detalhado. Cada capítulo está detalhado com exemplos, com tarefas que eu fiz, com as pessoas que me ajudaram, tá? Ele não tem muita fonte, né? Até o Eduardo Vilela, que foi meu book advisor, ele falou assim, olha, eu já escrevi 700 livros e é o primeiro livro que tem 2 ou 3 fontes de coisa que você falou que é de alguém que falou de algum livro. O resto é coisa da tua cabeça ou que você fez acontecer na prática. Então, o livro é um guia de carreira e de negócios baseado na minha experiência mesmo e não naquilo que eu estudei. Cara, que fantástico. Eu vou deixar aqui a recomendação para a nossa audiência, Potência Empreendedora, do André Dweck, procura aí. Já coloca aí no seu carrinho da Amazon. Eu só vou ficar com o meu aqui guardado, André, porque quando eu for aí para os Estados Unidos eu vou pegar um autógrafo seu aqui, viu? Tá faltando isso só no meu livro. Ou eu for pro Brasil, ou eu aí também. Ou você aqui no Brasil, aí a gente faz outro café presencial. Muito bem. Ô André, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse aqui para a turma, tá? Levando em consideração que a audiência do Café com ADM é basicamente a audiência aqui do seu livro. A gente tem esses públicos. Nós vamos ter os estudantes que estão com dúvidas com relação à sua formação, futuro profissional. Nós vamos ter as pessoas que já estão desenvolvendo a sua carreira e vamos ter também as pessoas que já atingiram o C-Level, tudo mais, e também aqueles que empreendem. Então, deixa o seu recado final aí para essa turma, levando em consideração que nós temos aí esses
diferentes tipos de público? O que eu acredito, eu falo para minhas filhas, para os meus amigos, para minha família, para os meus clientes, para os fornecedores, para todas as pessoas, independente do grau de relacionamento que eu tenho, né? Eu acredito que a sociedade, ela está muito preparada para ser mediana, tá? Então, a própria escola, né? Fala assim, quanto você precisa passar de ano? 7. Todo mundo estuda para tirar 7. Então, a sociedade não ensina as crianças ou os profissionais para serem nota 10. Então, qual que é o primeiro, não é nem desafio, né? Mas vamos falar assim, a primeira coisa que eu fiz, né? É por isso que eu recomendo. Eu sempre estudei mais do que todo mundo. Você gostava de estudar, André? Não importa. Não importa se eu gostava. Eu estudava mais do que todo mundo. Eu estudo até hoje mais do que todo mundo. Eu sou um cara de uma época analógica. Eu podia não ter entrado no digital, porque é complicado, é mais difícil. Eu sou um cara que eu me considero híbrido, porque eu estudo mais do que um moleque de 20 anos de idade que nasceu. Minha filha tem 21, a Pietra. Ela sabe de marketing digital, de redes sociais, 10 vezes mais do que eu. Qual que é a chance que eu tenho de competir com ela no mercado? Tenho que estudar mais do que ela. Eu tenho que me antenar mais do que ela. Eu estava outro dia no Spotify e eu recebi um alerta. Falei assim, parabéns, você já ouviu 1000 podcasts. Então o que acontece? Se eu quero me inteirar, eu vou ter que ouvir mais podcasts, vou ter que ler mais livro, vou ter que assistir mais documentário, eu vou ter que ir em mais eventos, em workshops, palestras, seminários, webinars, lives, não importa, eu vou ter que estudar mais do que todo mundo. Então acho que esse é o primeiro passo para sair de onde eu saí até onde eu cheguei, né? E ainda eu sou um cara que até fiz um outro post polêmico aí na semana passada, falando sobre aposentadoria, né? Muita gente vem para mim, eu fiz 51 anos de idade agora, e fala assim, pô, você não tá na hora de desacelerar? Pô, você sempre trabalhou muito, 38 anos de carreira. Eu falo assim, cara, eu vou desacelerar com 90 anos de idade. Quem inventou a aposentadoria? Quem falou que as pessoas têm que se aposentar? Talvez eu vou trabalhar um pouquinho menos, sim, tá? Mas não tenha uma cabeça pensando em se aposentar. Eu vejo muita gente boa, com 45, 50 anos de idade, que fala assim, não vou nem arriscar porque eu já estou mais para me aposentar do que para crescer. Não. E aí eu estou dando o exemplo para o outro lado, né? Que eu falei para os jovens no começo, para o outro lado. Você que tem a minha idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade, nós temos muita lenha para queimar. Primeiro, nós temos mais experiência. Segundo, é muito mais difícil acontecer alguma coisa para abalar a gente mentalmente pelas dificuldades ou experiências mesmo que a gente passou na vida, que um garoto de 20 normalmente não passou, por questões óbvias de tempo, né? Então, por que a gente vai ter mais medo? Terceiro, por que a gente vai se aposentar com 60, 65 anos de idade? Porque o INSS falou, porque a previdência privada, o plano da empresa, alguma outra coisa? Tem empresas que têm planos para dispensar os executivos com 65 anos de idade. Se você já sabe disso, você tem lá 55, já começa a pensar em empreender. Não começa a pensar em aposentar, sabe por quê? Porque senão eles vão te mandar embora com 56. Fala assim, esse cara aqui não está mais desempenhando um papel bom, vamos mandar embora. E aí você fala, caramba, eu estava preparado para parar com 65 e começar meu negócio? Então, essa é outra questão, né? Sobre aposentadoria, sobre relaxar. Eu acho que o mercado tem muita oportunidade, então tem muita coisa sendo mal feita. E aí eu volto a falar, não é reinventar a roda. Eu tenho uma imobiliária que é uma coisa qualquer um conhece o trabalho. Eu tenho uma empresa de turismo que todo mundo sabe como funciona. Eu tenho uma empresa de educação que tem um monte aí. E agora uma outra companhia que eu vou abrir em breve, que também não é nenhuma novidade. Só que eu vou querer fazer um negócio diferente. Fazer um negócio bem feito. Eu vou querer estudar mais, vou querer inovar mais, vou arriscar mais. Entendeu? Vou pedir mais opinião para as pessoas, tem que ter humildade para pedir opinião. Então, você que é administrador, principalmente, né? Eu tive o CRA lá de 1995, quando eu me formei, faz tempo, hein? Já faz 30 anos que eu me formei. Logicamente que eu respeito todos os órgãos, tal, mas não acha que você tirando uma carteirinha ou você se formando numa baita faculdade que a vida está resolvida. Isso daí para mim é uns 30%. Os outros 70% você vai ter que ralar. Então essa é a dica, vamos falar assim, geral, né? Que não é só uma dica, que eu deixo não só no livro, mas para a vida. Cara, lições aqui que valem ouro com o André Dweck. André, cara, muito obrigado aí como eu falei, né, pela generosidade, por doar seu tempo, compartilhar tantas lições, tantas experiências, tanto conhecimento aqui com a nossa audiência, comigo, né? Eu falo para todo mundo, olha, eu tenho o melhor trabalho do mundo, cara. Todas as semanas eu converso com alguém que sabe muito mais que eu, que tem muito mais experiência que eu, e eu aprendo muito. E o melhor disso tudo é que eu posso doar isso que a gente gera aqui de conhecimento, experiência, todas
todas as semanas para a audiência do Café com a DM, que está cada vez maior no Brasil inteiro. E é uma satisfação muito grande, né? Poder brindar aí o nosso público com um episódio fantástico como esse que você entregou aqui pra gente hoje, André. Foi demais, cara. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço poder compartilhar experiências, ajudar as pessoas. É o que você falou, né? A generosidade, a gente separar uma hora do nosso tempo não custa nada. E se a gente conseguir impactar as pessoas para que elas melhorem de vida, melhorem seus resultados, melhorem suas carreiras, até seu ponto de vista, né? Eu acho que o papel está feito. Então, sempre que eu participo de um podcast, eu agradeço o convite, faço questão de vir aqui de coração aberto mesmo, sem muito filtro, sem segredo. Eu sei porque algumas coisas que eu falo em alguns podcasts, tem uns amigos meus que trabalham até em áreas concorrentes, né? Falam assim, pô, você foi lá e deu o segredo pro teu concorrente. Eu falei, cara, o mundo tem não sei quantos bilhões de habitantes, não sei quantos bilhões de profissionais. Por que você acha que só aquela pessoa que está ouvindo o podcast é meu concorrente? Então é 100% transparente mesmo. Muito bem. E você, o que você achou deste Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína aqui com o André Dweck? Eu tenho certeza que você curtiu demais. Então você já tem uma missão. A gente sempre termina aqui este Café com a DM com uma missão. A missão de compartilhar esse conhecimento, essa experiência que foi gerada aqui hoje com mais pessoas. Então compartilhe no seu Instagram, marca a gente no @Café com a DM, no @administradores, no @André Dweck. É isso mesmo? O seu... tá aqui, André Dweck, acertei. Né, o seu @. Isso aí. Siga lá o André, gruda nele, que é para aprender cada vez mais com essa fera que, enfim, potência empreendedora. Leia o livro dele também. E galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!